Estamos com o deputado estadual Robson Almeida. Ele é o nosso entrevistado de hoje aqui no programa Projeto de Lei. Deputado, bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu, Fernanda, cumprimentar todos que nos acompanham aqui pela TV Alba, pelo Projeto de Lei, um programa consagrado aqui na nossa casa. Deputado, a gente falou, o senhor já falou, apresentou, falou sobre o programa Projeto de Lei. Aí eu já entro aqui, questiono para o senhor a respeito dos projetos de lei dos parlamentares. Já entrevistei diversos parlamentares aqui e eles dizem que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo. O senhor concorda com isso? Concordo, Fernanda, porque na divisão do nosso pacto federativo, a Constituição brasileira deu mais competências ao governo federal e ao governo municipal, ou à União e aos municípios, para legislar sobre matérias correlatas às suas intervenções. Então, as assembleias legislativas, e não é o caso específico da Bahia, ela tem um escopo menor de competências e atribuições. Por isso é uma regra que os projetos do Executivo eles têm uma preponderância nas casas legislativas de âmbito estadual. Deputado, o senhor tem projetos de lei aqui na casa, tem alguns projetos de leis apresentados aqui pelo senhor, mas o senhor tem dois específicos que a gente vai discutir hoje, que é a proteção dos trabalhadores de saúde nas organizações sociais. É isso, nesses contratos. Explica para a gente melhor o que é isso, deputado. É porque o Estado, o governo do Estado, ele pode contratar via concurso público, ele pode contratar via reda e ele pode também contratar terceirizados ou por organizações sociais. Existem várias modalidades de uma pessoa prestar serviço no governo. E as organizações sociais, elas não têm fins lucrativos e elas podem exercer algumas atividades. Hoje, por exemplo, várias áreas são geridas por organizações sociais no governo. Muita gente não sabe, mas o consagrado projeto NeoGebar é uma organização social que gere esse projeto na área cultural. E na área de saúde, com a expansão que o governador Rui Costa fez de forma muito expressiva para o interior do estado, dos serviços de saúde, esse instrumento de contratar organizações sociais ficou o mais adequado. Você tem 16 novos hospitais construídos nos últimos anos, você tem mais de 20 policlínicas, serviços novos, e essas organizações sociais ou gerem hospitais, ou gerem policlínicas, e eventualmente são selecionadas algumas que não cumprem com suas obrigações. Então eu recebi a demanda de trabalhadores da educação que denunciavam falta de pagamento do salário mensal, falta de pagamento das parcelas rescisórias, calote, na verdade, a pais e mães de família que cuidam de uma área nobre das nossas vidas, que é a nossa saúde. Então eu, conversando com eles, sugeri duas medidas. Um primeiro projeto de lei é incluir as organizações sociais na chamada Lei Anticalote, que é uma lei que existe na Bahia desde 2014, que ela contempla os trabalhadores das empresas terceirizadas. Essa lei foi da deputada Maria da Carmen, né? Iniciativa da deputada Maria da Carmen, aprovada aqui por unanimidade na Assembleia. Então, ela protege prestadores de serviços de vigilância, de serviços gerais, de segurança, que estão nas escolas, nos órgãos públicos. Nunca mais ouvimos falar de calote, porque é praticamente uma intervenção do governo do estado, que é o contratante, no RH dessas empresas para resguardar ali as parcelas rescisórias, 13º, férias, do contrato em execução. As organizações sociais, elas têm outra lei, elas não estão contempladas na lei anticalote. Então, meu primeiro projeto foi para incluir as organizações sociais na lei anticalote, para, assim como as empresas terceirizadas, essas organizações ficarem sobre o comando do governo do estado para reservar mensalmente parcela dos recursos para pagamento dos direitos dos trabalhadores. É uma forma de resguardar, né, deputado? O senhor tem média em quais são os números de pessoas que fazem parte dessas organizações, que são trabalhadoras? Olha, eu conversei com a Saeb, o secretário Góes, da administração, e ele me informou que temos cerca de 30 contratos com organizações sociais,
Se eu botar uma média de 200 pessoas por contrato, eu teria aí 6.000 pessoas. Quero registrar que é a exceção às organizações sociais que agem dessa forma. Você tem organizações sociais consagradas como Irmã Dulce, que você nunca ouviu falar de denúncia de não pagar direitos dos trabalhadores, mas tem outras que entram, uma Geri mesmo, do estado de Goiás, ela deu calote aos trabalhadores, depois você não encontrou os responsáveis para poder o Estado ou o sindicato pedir os sequestros dos bens para o pagamento. Então, até hoje, sem receber. E isso acaba na justiça, o Estado sendo acionado como contratante solidário, porque o serviço é prestado pelo governo e acaba virando, muitas vezes, uma decisão judicial que implica em precatório para o Estado, no futuro, pagar esses direitos. Então, eu fiz outro projeto de lei também nessa área, que é para criar mais instrumentos de proteção para o próprio Estado nesses contratos. Então, a empresa que não pagar os salários desses trabalhadores, mesmo tendo recebido os recursos do Estado, que não pagar suas parcelas rescisórias, que não pagar férias, essas empresas têm várias sanções previstas nesse projeto. Uma multa por essa atitude inadequada, pagamento em dobro, né, do valor devido não pago, suspensão da sua atividade pelo Estado e até mesmo a proibição definitiva de ser novamente contratada para gerir qualquer órgão público. Esse é um projeto de lei que se soma ao anterior, que busca incluir essas organizações sociais na lei anticalote. Deputado, como está a tramitação deste projeto? Olha, Fernanda, está na Comissão de Constituição e Justiça. Eu já falei com o presidente Marcelino Galo, que é para colocar em votação. Ele me informou que estava com os relatores designados, mas não tinha ainda o parecer concluído. E eu estou conversando com os deputados para que agilizem esse parecer, porque há uma pressão na base desses trabalhadores de saúde, vários sindicatos, sindicato dos enfermeiros, sindicato dos técnicos de enfermagem, sindicato dos psicólogos, sindicato dos trabalhadores de saúde, que me procuram para denunciar essas práticas recorrentes por algumas organizações sociais. E eles aprovam essa medida, eu conversei com eles, é um projeto que não surgiu da minha cabeça ou de uma assessoria, surgiu de uma necessidade objetiva me relatada pelos trabalhadores e nós fizemos a várias mãos, né, essa matéria, essa iniciativa legislativa que eu espero que seja aprovada aqui. O senhor disse que espera ser aprovado. O senhor conversou apenas com o presidente do colegiado da CCJ ou já conversou com os pares a respeito da proposta? Conversei com os pares da bancada do PT pedindo apoio e com os relatores das matérias no âmbito da CCJ, porque eu tenho que passar primeiro por esse filtro da constitucionalidade e legalidade, só depois que ele é submetido ao conjunto dos deputados para avaliação e votação em plenário. Deputado, o senhor foi deputado federal, passou um tempo no Parlamento Federal, é deputado aqui de primeiro mandato na Assembleia Legislativa da Bahia. Qual a diferença do Parlamento Federal para o Parlamento Estadual? Olha, Fernanda, primeiro, as matérias que você legisla, vota e pode tomar iniciativa. Como eu falei anteriormente, na União a competência é bem maior. Por exemplo, o preço da gasolina, o valor do salário mínimo, tudo isso é decidido em nível federal. No Estado, a gente reduz bastante esse escopo. Agora, a grande diferença é da atuação parlamentar. Aqui na Bahia, a gente pode estar mais presente nas nossas bases, mais junto de quem nós representamos. Quando eu fui candidato, Fernanda, os eleitores me diziam o seguinte: deputado, a gente não quer lhe pedir nada pessoalmente, não. A gente quer que o senhor esteja na nossa comunidade, que visite o nosso município e a nossa cidade para sentir os nossos problemas. E eu aprendi isso na campanha e faço uma forma de mandato que eu viajo pelo menos 10 vezes por mês para os municípios que eu represento, que eu vou nas comunidades aqui de Salvador, nos bairros, que eu estou presente
porque eu sou deputado da base. E as pessoas têm a expectativa que chegue uma atividade, uma obra, um serviço, uma ação de governo para o conjunto dessa população. Então eu faço essa ponte. Se eu não estou presente, se eu não estou no dia a dia, se eu não vivo com a comunidade, fica mais difícil. E para mim, essa é uma facilidade comparando com a experiência anterior, porque em Brasília a gente saía daqui geralmente ou segunda noite ou terça de madrugada e voltava quinta. E quando a gente chega no aeroporto de Salvador, a gente não vai para casa, a gente pega a estrada. Então era uma distância grande da família, da convivência. E aqui, como deputado estadual, eu, como regra, volto para dormir em casa. Faço a viagem, passo o dia todo, mesmo que eu chegue de noite, meia-noite, de madrugada, eu busco vir sempre dormir em casa e as atividades no outro dia, porque, acima de tudo, nós temos família, temos... Seres humanos, né, deputado? Político, mas Então, a condição do exercício do mandato de deputado federal, eu diria, é mais penosa para esse estilo de quem está presente, de quem acompanha a base, do que de deputado estadual, porque nós temos aqui, à exceção dos dias de votação no plenário, condições de fazer viagens praticamente diárias ao interior do estado. Deputado, o senhor acredita que a população tem conhecimento do papel do parlamentar? Pouco. Pouco, né? A política é um assunto que é afastado da população. Não sei por que motivos, há uma corrente na sociedade brasileira que associa a política a uma coisa deletéria, uma atividade mal vista. É óbvio que vários políticos dão motivo para que as pessoas vejam isso. Mas a política é a razão das decisões que acontecem na vida de cada um. E eu reproduzo sempre uma frase que diz o seguinte: quem não gosta de política é governado por quem gosta. E a população, ela é afastada por essa imagem negativa e acaba não cobrando dos seus representantes uma atuação mais perto do que ele se comprometeu. Muitas vezes também vira um mercado eleitoral, onde o poder econômico é decisivo para construir essa representação, e a população vai desacreditando da classe política. Por isso que eu tenho essa atitude, Fernanda, de buscar estar presente nas comunidades, nas cidades, prestar conta. Eu dou praticamente 1 a 2 entrevistas por dia. Hoje, já de manhã cedo, já dei uma entrevista, porque é a forma da gente conversar com a população, prestar conta do que nós estamos fazendo, ser avaliado pela opinião pública. E eu creio que isso busca melhorar a imagem de todos sobre a atividade política. Deputado, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Robson Almeida. Deputado, vamos falar um pouco agora a respeito de política. O senhor foi secretário de comunicação do governo Wagner durante 8 anos. Explica para a gente qual a diferença de participar do executivo para o legislativo e depois a gente vai falando um pouquinho mais a respeito de política, né? Que essa política aqui que está muita adrenalina, a política baiana. Apimentada. Apimentada. Olha, Fernanda, a experiência no executivo é que você tem uma capacidade de decisão, né, sobre o objeto que você dirige. Então, eu fui secretário de comunicação, a gente cuidava da imagem do governo, prestava contas à sociedade das principais ações, dos programas, cuidava da imagem do governador e dos secretários e usava os instrumentos disponíveis para isso na política de comunicação. A publicidade, a assessoria de imprensa, e também a gente inovou com o que eu chamo de democratização da comunicação. Começamos a ver comunicação como um direito humano, como se tem direito à água, direito à casa, direito à comida, você tem também direito à comunicação, porque comunicação é um instrumento que lhe posiciona na sociedade. Quem está mais informado está melhor posicionado do que quem está desinformado.
Nós fizemos aqui a primeira conferência de comunicação já feita no Brasil, foi na Bahia. Nós regulamentamos o Conselho de Comunicação envolvendo segmentos da sociedade civil e empresarial, e isso eu debito como parte daquele momento que Jacques Wagner assumiu e tinha uma demanda muito grande de democratizar a sociedade baiana, democratizar o Estado baiano, e nós tomamos essa iniciativa. No parlamento, a gente não decide, a gente pede, né? A gente faz as matérias, os projetos de lei, que é uma área de atuação, mas para chegar os serviços, as obras, as ações nos municípios, a gente tem as emendas parlamentares e tem também as ações do governo, que a gente faz essa ponte entre a sociedade civil e o governo. O deputado faz essa ligação, vai na comunidade, vê qual é a demanda, reforça o pedido, marca audiência no governo para essas coisas se materializarem. E você tem uma função de representar outras pessoas. Você passa por um vestibular da democracia, que é a eleição, que é o voto. Você é avaliado do seu desempenho, que é uma diferença, quem cumpre uma função executiva que não é eletiva, porque o governador passa, o prefeito passa pela avaliação popular, mas o secretário não passa, né? E um deputado obrigatoriamente tem que passar por esse julgamento popular. Se for aprovado, creio que volta. Se não for aprovado, ele vai fazer o dever de casa para poder retornar em outra eleição. Deputado, nos últimos 15 dias, acho que 8 dias, a política baiana teve uma série de mudanças, né? Dentre elas, o PP deixou a base do governo. O PP, que estava na base do governo por 14 anos, deixou a base do governo e agora foi apoiar o outro candidato, que é postulante ao governo, que é o ex-prefeito de Salvador, Assemineto. O PT, segundo os bastidores, falam-se que o PT demorou um pouco para decidir quem seria o candidato à eleição. Decidiu agora, recentemente, que será o candidato secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues, que é candidato. Qual a opinião do senhor? O senhor acha que houve demora na escolha do PT? Olha, o PT tinha um planejamento com a candidatura do ex-governador Jacques Wagner. Então, essa era a orientação. O ex-governador Wagner, lendo as pesquisas, interpretando qual era o cenário, entendeu que o melhor a fazer seria uma renovação. Ele já foi governador por 8 anos, estava bem situado nas pesquisas, mas sempre defendeu renovação. Não está defendendo agora, até mesmo a eleição interna no PT, o presidente eleito teve o apoio dele, Éden Valadares, e ele tem pregado isso entre nós. E depois foi sugerido dentro do grupo ao senador Otto Alencar que liderasse o projeto, e ele também fez uma opção pela renovação, e aí foi a escolha do candidato Jerônimo. Eu creio que nós fizemos no tempo certo. Acho que a oposição que foi apressada, né, em lançar desde o ano passado o nome, porque o povo está preocupado com o preço da gasolina, o preço da carne, como botar os filhos na escola. E essa que é a cabeça do povo. O povo não está preocupado com a eleição. O povo vai se preocupar com a eleição quando chegar agosto, setembro, as convenções, a classe política que fica isso. Então, eu acho que está tudo no tempo certo da escolha e ela tem sido muito animadora, né? 2 pesquisas saíram depois dessa decisão e elas demonstram a alta competitividade da candidatura do secretário Jerônimo Rodrigues, que é uma pessoa que é raiz do PT, né, que veio do interior, que lutou para poder entrar na universidade lá no Recôncavo Baiano, que se formou em agronomia, é professor da UFES, tem vasta experiência governamental, como secretário de Desenvolvimento Rural, conhece toda a agricultura familiar, toda a Bahia, como secretário de Educação, levou os principais programas de governo nessa área, o Vale Alimentação Estudantil, o Bolsa Permanência, agora o ensino em tempo integral, com quase 4 bilhões de investimentos em reformas, ampliações e construção de novas escolas. É um gestor muito experiente, que não é nem filho nem neto de políticos tradicionais. É uma pessoa do povo que conhece a goteira porque está debaixo do telhado
e eu acredito muito no seu perfil, na sua capacidade de fazer como fez o governador Rui Costa, que muitos não acreditavam na sua vitória e na sua capacidade de governar. E hoje é eleito, reeleito e avaliado como o melhor governador do Brasil. O senhor está falando a respeito de Rui Costa. Na época, Rui Costa tinha 2%, não fez? E eu estava lembrando, eu estava conversando até com deputados da oposição e da situação, no cafezinho, eu estava falando justamente isso. Na época que o senador Jacques Wagner, que agora é senador, foi candidato, ele era ministro do Trabalho, não era isso? E eu fazia pós-graduação em política na época, na Católica. E a gente fez uma pesquisa qualitativa, que é você colocar uma mesa, e aí a gente vai convidando várias pessoas, a gente fica atrás, em um cenário que tem um vidro, e a gente fica analisando. E tomando o cafezinho, o pessoal vai perguntando, e a gente perguntava quem era Jacques Wagner. Nós ouvimos mais de 200 pessoas. Só uma pessoa que acertou, falou quem era Jacques Wagner. Acertou assim, associou ele, por causa da barba branca, a Papai Noel. Falou, é um que parece Papai Noel, que na época não existia. E ele ganhou a eleição. Na época, eu falei, gente, não é possível. Porque a gente fez a pesquisa, será se ele vai conseguir? E ganhou a eleição. A gente, em política, a gente nunca sabe, né, deputada? A gente pensa algo e muda tudo. É como uma nuvem, né? Já dizia aquele, acho que foi quem foi falou, Magalhães Pinto. Ele dizia que era uma nuvem. Então, a expectativa de vocês do PT é essa, de Jerônimo, porque Jerônimo não é um político conhecido. Já entrevistei Jerônimo, achei ele super educado, comentei aqui até na televisão que ele trata todo mundo bem, é um lorde, muito educado, mas ainda é desconhecido. Qual é a expectativa do PT em relação a isso? Olha, Fernanda e todos que nos acompanham aí, por que é que Jacques Wagner ganhou saindo muito atrás? Por que é que Rui ganhou saindo muito atrás? E por que é que Jerônimo vai ganhar saindo muito atrás? Porque as eleições estaduais, elas são articuladas, integradas, casadas com a eleição nacional. O senhor acredita na polarização nacional e com a estadual? Essa é a história para explicar, porque como uma pessoa que em 200 consultados apenas um sabia quem era e ganhou a eleição, algum fenômeno está por trás. Só um soube. Algum fenômeno está por trás para explicar isso. É porque o povo brasileiro primeiro escolhe o presidente. Essa é a ordem de escolha. Então, o povo brasileiro quer mudar o país. Bolsonaro é um fracasso completo, né? A inflação voltou, né? A fome, a carestia, a gasolina é o retrato disso tudo, os combustíveis. Então, o povo da Bahia e do Nordeste está com Lula. Lula vai ter 60%, 70% dos votos aqui no estado. E o povo, depois, quando a campanha pega, quer saber quem é o governador de Lula. Porque o povo acredita nisso, que um governador de Lula pode fazer mais pela Bahia do que um governador que não é amigo do presidente, não é aliado do presidente, não é parceiro do presidente. Por isso o Wagner ganhou para Paulo Souto em 2006 e por isso o Rui ganhou para Paulo Souto em 2014, porque confiava no projeto nacional para ser parceiro. Então Jerônimo é a bola da vez porque é o candidato de Lula. Lula vai ter a tarefa de ganhar a eleição para reconstruir o Brasil e Jerônimo para fazer a parceria e a Bahia ir junto, para a Bahia recuperar esse tempo de perseguição do grupo do presidente Bolsonaro, que tem dificultado muito o governador Rui Costa nas suas realizações. Então pode escrever que assim como Wagner em 2006, assim como Rui em 2014, o DEM vai ganhar nas pesquisas e o PT vai ganhar no voto com Jerônimo governador agora em 22. Deputado, o senhor falou que acredita nessa polarização. Já entrevistei vários parlamentares aqui e eles dizem também a respeito da polarização. Só que o que a gente percebe é que o candidato, por exemplo, ACM-Neto, ele evita polarizar. O candidato ACM-Neto, que é ex-prefeito de Salvador, evita essa polarização. E o senhor acredita que muitas pessoas possam votar, por exemplo, em um candidato que não seja, ACM-Neto vai sair sem candidato. Não é? Jerônimo vai sair com candidato, até agora, né? A gente não sabe ainda se a União Brasil vai apoiar ou se vai ter candidato ou não. Mas o senhor acredita que quem vota em Lula possa votar em ACM-Neto? Olha, eventualmente pode ter algum eleitor que faça essa associação, mas é a exceção. Qual é a regra?
as pessoas vão ouvir de Lula, vote em Jerônimo Rodrigues 13. As pessoas não vão ouvir de Lula pedindo voto para outro candidato. Então as pessoas vão ser informadas quem é o candidato de Lula. O ex-prefeito de Salvador faz uma tática denorex, né? Aquela que parece, mas não é. Ele quer parecer apoiador de Lula, quer parecer independente de Lula, mas na verdade ele é adversário do presidente Lula e do PT. Ele faz parte da base de apoio do presidente Bolsonaro, tem ministros no governo federal, como Onyx Lorenzoni, como Tereza Cristina, os deputados federais do partido dele apoiam toda a agenda neoliberal que está levando o Brasil a esse colapso. Ele, em Brasília, reúne com Bolsonaro, conversa com Bolsonaro, e o próprio ministro da Cidadania, João Roma, que foi chefe de gabinete dele, diz que a posição de ACM Neto em relação a Bolsonaro é como se fosse de um marido com um amante, né? No local público não pode ser visto, mas nos locais privados eles continuam intensamente se encontrando e se amando. Então eu creio que essa máscara vai cair mais cedo ou mais tarde e ele não vai conseguir sustentar essa posição artificial de ser independente, porque o povo quer saber com quem ele vai para esse samba eleitoral. Deputado, qual a sua opinião política a respeito do Senado? No Senado a gente tem o candidato Otto Alencar, que será apoiado por Lula. A gente tem João Leão, que agora era da base governista, agora está com a ACM Neto. E a gente também tem, eu estava discutindo isso, o candidato de Bolsonaro, a possível candidata de Bolsonaro, que é Raíssa. Então, a Raíssa vai tirar voto. O senhor acha que ela tira voto de quem? O senhor acredita nisso, esse voto casado? Porque sempre elege o governador e o senador. O senhor acredita nisso, deputado? Qual a opinião do senhor? Porque vai ter essa polarização, mas o candidato, ou pré-candidato a Semineto, não tem presidenciável, né? É a história da Bahia também, Fernanda. Assim como eu te expliquei, porque que Wagner foi eleito, porque que Rui foi eleito, porque Jerônimo será eleito, a minha opinião também é que o governador eleito elege o Senado. Isso tem sido a regra na história da Bahia. Teve uma exceção, né, que foi em 94, que Valdir Pires ganhou a eleição na oposição e foi roubado, fraudada a eleição pelo grupo de Antônio Carlos Magalhães. Então essa tem sido a regra na Bahia, que o grupo do governador e do presidente eleito elege também o Senado. E aqui nós vamos ter duas candidaturas bolsonaristas, porque João Leão é do PP, que ao sair da base de Rui, da base de Lula, e se aliar ao principal opositor do governo vitorioso, que o Leão ajudou a construir, automaticamente ele se identifica com o outro polo do presidente Bolsonaro. O PP que está na Casa Civil com Ciro Nogueira, o PP que tem Arthur Lira, presidente da Câmara, e o PP que tem como candidato aliado de Bolsonaro o vice-governador João Leão. Então não tem saída para quem está do lado do presidente Bolsonaro. O João Leão vai dizer que é independente também, que não tem presidente, que vai seguir o líder dele nessa opção. O povo vai perguntar quem é o presidente, vai escolher sobre... João Leão falou, mas João Leão falou também a respeito de Lula, né? Que tinha até vontade de apoiar Lula, mas que esperava que Lula o procurasse se quisesse apoio, né? Ele inverte completamente a situação, né? Eu pergunto quem é João Leão na fila do pão, né? Quem é João Leão como força política eleitoral para Lula se curvar a ele? É o inverso. João Leão depende do apoio de Lula do que Lula depende do apoio de João Leão. O candidato de Lula chama-se Otto Alencar. Esse sim votou contra o impeachment da presidenta Dilma, votou em todas as matérias para preservar o patrimônio brasileiro, contra a privatização da Eletrobras, contra a privatização dos Correios, teve uma atuação exemplar na oposição a Bolsonaro, na CPI da Covid, no Senado Federal, e esse tem uma identidade com Lula, vai ser o candidato de Lula, e as pessoas vão ouvir para senador na Bahia, vote em Otto Alencar. Esse vai ser o pedido de Lula. Infelizmente, João Leão fez a opção de ir para o polo de Bolsonaro.
Deputado, qual a expectativa do senhor como parlamentar do PT que essa disputa ao governo se acirre mais um pouco? O ex-prefeito Assemineto, ele está à frente nas pesquisas, né? E qual a expectativa que Jerônimo tenha, se impulsione? O senhor acha que até quanto tempo já vai ter uma disputa mais acirrada entre Jerônimo e o ex-prefeito de Salvador, Assemineto? Porque o ex-prefeito de Salvador, Assemineto, ele, além de ser ex-prefeito, é ex-deputado federal, é neto do ex-governador da Bahia, ACM. Qual a opinião do senhor em relação a isso? Olha, de forma surpreendente até para mim, uma pesquisa que saiu no dia de hoje, da CNN, né, de um banco que não pode ser associado a nenhum interesse político partidário, já dá um empate técnico quando você coloca os candidatos com os apoios. Foi simulado Jerônimo com apoio de Lula e o ex-prefeito de Salvador independente. E a pesquisa deu um empate técnico, diferença de 6 pontos. Eu acredito que com a televisão é que nós vamos ter uma mudança de forma bem significativa no cenário eleitoral, porque é essa barreira do desconhecimento que tem que ser vencida. E só com os meios de comunicação de massa, no horário eleitoral gratuito, o povo baiano vai despertar o interesse pela eleição e vai conhecer melhor os candidatos. E quando for apresentado Jerônimo, como for apresentado como candidato de Lula, como candidato de Rui, que é um governador que tem 70% da aprovação popular, eu não acredito eu acredito que nesse momento nós vamos ter um processo de virada na eleição, de polarização, bem na reta de chegada, com a mesma emoção que foi de Wagner e com a mesma emoção que foi de Rui em 2014. A gente precisa de adrenalina política, né, deputado? Eu estava falando que, politicamente, para jornalista também, é interessante essa disputa mais acirrada, porque até para a gente escrever, para a gente falar, é mais gostoso, né? Eu digo que apimentou, que a coisa ficou bem quente agora nesse processo de pré-campanha. A gente nunca teve uma pré-campanha tão movimentada como nós estamos tendo nesse ano, que promete uma campanha adrenalizada também, e com fortes emoções na reta de chegada. É o que a gente já viu em outras edições. O presidente Lula está aqui no dia 31 de março, ele vem fazer o lançamento dos nossos pré-candidatos a governador e a senador, é uma espécie assim de largada da pré-campanha, e eu encontro todo mundo muito animado para fazer essa disputa desse ano, Fernanda. O senhor é candidato à reeleição? Sou candidato, já defini que vou continuar com a pretensão de renovar o mandato, de forma bastante humilde, apresentar um balanço, uma prestação de conta do que nós fizemos e pedir novamente ao povo baiano mais um voto de confiança para estar aqui no parlamento nos próximos 4 anos. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.